Sai, Satanás, está repreendido pelo sangue de Jesus. Vou fazer esse vídeo, esse conteúdo aqui, fiquei todo arrepiado. E não é brincadeira não, senhoras e senhores, porque hoje eu quero falar neste conteúdo sobre a cantora Anitta, que diz que vai fazer uma EBO para se proteger de pastores. E isso está gerando uma grande polêmica nas redes sociais e alguns medos em alguns pastores que não entendem o mundo espiritual. Pastores que não entendem o mundo espiritual estão assim, gente. As coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. Se nós não estivermos conectados com o Espírito de Deus, nós não discerniremos nada que acontece no mundo espiritual, só de maneira externa, só de forma externa. O que está acontecendo é uma batalha espiritual entre os Exus da Anitta e o Deus Todo-Poderoso. Uma batalha espiritual que mexe com os homens, mexe com as mulheres, que mexe com as pessoas. Essa batalha espiritual, ela não é contra a carne e contra o sangue, segundo Efésios 6,10, Paulo diz, mas são principados e potestades, batalhas espirituais que acontecem na esfera espiritual. E para entender isso, nós temos que ser espirituais, viver de maneira espiritual e enxergar de maneira espiritual o que está acontecendo. Tanto porque João 4:24 diz que Deus é espírito. Precisamos enxergar como Ele, de maneira espiritual. Quem é que anda falando sobre ela? Silas Malafaia anda fazendo bastante sermão sobre esse assunto. André Valadão também há pouco tempo se manifestou sobre este assunto. E agora nesse canal estou falando também sobre esse assunto. Só que ninguém chegou a falar o que é EBO. EBO, o que é o EBO? EBO é uma oferenda, é um sacrifício, é uma oferta que é feita a divindades afro-americanas, especialmente a Exu, como pagamento antecipado do favor que se espera dele. Isto é o sacrifício feito, chamado EBO. Quando ela fala, vou fazer um EBO, vou fazer um sacrifício, uma oferta, vou fazer uma oferenda a Exu, que na verdade é a divindade que trabalha segundo a Umbanda, segundo o Catimbó, segundo a Quimbanda, diz que ele trabalha como sentinela, estou falando do Exu, trabalha como sentinela e protetor dos seus seguidores, dos seus, entre aspas, servos. Isso aconteceu na segunda-feira, dia 2 deste mês. A funkeira Anitta ficou estressada porque ficou sabendo que muitos pastores estavam orando por ela, que muitos pastores não estavam concordando com as atitudes dela, falando que não sabe. Anitta, Daniela Mercury, fica falando de política e não sabe as coisas básicas da política, não sabe. Não, isso eu vou deixar para outro vídeo, mas o fato é que elas não conhecem política, não sabem o que é. A Anitta fica falando de Amazônia, mas ela não sabe, ela não entende o que está acontecendo, o que realmente acontece na Amazônia, o que está sendo feito. Esse conteúdo é apolítico, mas para a Anitta se pronunciar politicamente, ela precisa entender de política. A Anitta só sabe rebolar a bunda, a Anitta só sabe mostrar a bunda, a Anitta só sabe mostrar o seu corpo de maneira lasciviosa, chamar a atenção do povo para ser uma musa, uma sex symbol do povo, só isso, porque as músicas são horríveis. A Folha de São Paulo também publicou essa matéria, a matéria pela qual a Anitta se pronuncia falando que é fazer EBO, mas a matéria diz que os líderes religiosos, os líderes evangélicos estavam depreciando, ou seja, provocando, sufocando, qual é a palavra certa da depreciação? Não valorizando o trabalho, a imagem da artista Anitta. E isso eles estavam fazendo, segundo a matéria da Folha de São Paulo, pastores evangélicos estão fazendo isso para vender a imagem do Bolsonaro como o bom moço para as eleições de 2022 e para atingir os jovens que são seguidores da Anitta. Tem muita gente com medo da EBO, gente. Nós estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente. Nós somos cristãos, conhecemos a verdade. Salmo 91, verso 1, somos guardados pelo verdadeiro Deus, somos guardados, senhoras e senhores, pelo verdadeiro Deus. Tem muita gente com medo, muitos cristãos com medo, muitos pastores com medo. Não é assim que funciona, não. O livro de Isaías, capítulo 54, verso 17, diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará.
Nós temos que crer nessa palavra. O Salmo 46, verso 9, a parte B, diz que Deus quebra o arco e corta a lança. O Salmo 91, verso 7, diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Salmo 91, verso 3, diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, dona Anita, você pode fazer os seus ebôs quanto você quiser. Nós cristãos estamos guardados pelo Pai das luzes. Nós estamos guardados pelo Deus dos deuses. Nós estamos guardados pelo Senhor Todo-Poderoso. E você, pastor, você, pastora, você, líder, independente de partido ou não, que é contra as falácias de Anita, continue lutando, continue se posicionando, porque nós temos que nos posicionar sem medo de ser metralhado, sem medo de ser apontado, porque quando a gente fala a verdade, fazemos inimigos. Eu sei o que é isso, pode ter certeza que eu sei o que é isso, mas vamos continuar falando a verdade. Não sei se a ideia desses pastores foi apresentar Bolsonaro como um bom presidente para o público da Anita. Eu só sei que Anita não é uma boa influência para jovens e, segundo, não sabe nada de política. Eu vou terminar dizendo assim, 1 João 3,8, parte B. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sobre nós não há nenhuma ilegalidade.